Olá a todos, continuando aqui com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente se encontra no Siman Mem Vav nas Alachot de Machalot Asurot, alimentos proibidos. A gente está tratando agora de carne com leite. Pela Torá, vimos que aparece 3 vezes no Pasuk, Lo tevashel gedi bechalev imo. 3 vezes a Torá proíbe comer carne com leite. Isso que a Torá proibiu 3 vezes, ensina nossos sábios que vem incluir 3 tipos de proibições. Carne com leite é proibido de comer, cozinhar e ter proveito. Não só é proibido comer carne com leite que foram cozidos juntos, também é proibido cozinhar eles. Assim, então, por exemplo, se alguém que trabalha num restaurante não kasher, ele não pode nem preparar, nem cozinhar um prato que tem carne com leite misturado, e também é proibido ter proveito de carne com leite. Se por algum acaso chegou nas minhas mãos, ou sem querer eu cozinhei alguma coisa que está misturado carne com leite, eu não posso dar isso para o meu animal comer também. Não posso dar isso para o meu cachorro, para o meu gato, porque já que esse animal é meu, quando ele come, quando ele se alimenta disso, no caso carne com leite, eu tenho algum proveito, estou ganhando alguma coisa com isso, isso também é proibido. Então, se alguém tem carne com leite na mão dele, ele tem que jogar isso fora, queimar, enterrar ou algo do tipo. Eu não posso vender também, porque vender um alimento de carne com leite é ter proveito dele. A proibição da Torá, ela é somente quando os dois foram cozidos juntos, que um deu gosto pro outro, mas quando eles não foram cozidos juntos, mesmo que eu coma um do lado do outro, um próximo ao outro, até mesmo na mesma mordida, não é proibido pela Torá, é proibido somente miderabanan. Vimos que tem algumas takanot, alguns decretos derabanan com relação à carne com leite, e agora a gente vai aprender algumas outras alachot ligadas a isso. Então, Hazal, por exemplo, proibiram frango com leite, também proibiram comer os dois, mesmo quando não são cozidos. Agora temos mais algumas alachot, mais alguns decretos de Hazal ligadas justamente a isso. São cercas para evitar que a pessoa venha realmente a comer carne com leite, como foi proibido pela Torá. Então fala o Kitzur Shulchan Aruch na Alachá Vav. Shnei Israelim makirim ze et ze. 2 Yehudim que se conhecem. Afilu makpidim ze el ze. Mesmo que eles não tenham uma proximidade, eles não são muito próximos, eles não são amigos, mesmo assim, asur lehem leechol beshulchan echad ze basar veze machal chalav. É proibido que eles comam na mesma mesa carne e leite. Então se eu estou sentado com alguém para comer na mesma mesa, é proibido que eu coma carne e essa outra pessoa que está na minha frente coma leite, porque existe o risco, a suspeita de que eu vou acabar pegando um pouquinho do prato da pessoa que está na minha frente, para experimentar, para dividir um pouquinho. É como 2 pessoas que vão no restaurante, por exemplo, cada um pede um prato diferente, então às vezes um experimenta a comida do outro. Então 2 pessoas, mesmo que elas não são muito próximas, geralmente elas não dividem comida, mesmo assim, Hazal proibiram que 2 pessoas comam carne e leite na mesma justamente por esse problema, por essa suspeita. Porém, se eles não se conhecem bichlal, nunca conversaram, nunca se viram, um não conhece o outro, aí não tem problema. Então, por exemplo, vamos imaginar num shopping. Num shopping você tem várias, na praça de alimentação. Você tem restaurantes de carnes, tem restaurantes de leite, aí você pegou alguma comida, escolheu algum prato, sentou para comer numa mesa, justo sentou na sua frente, outra pessoa não tinha uma mesa sobrando, outra pessoa sentou na sua frente, mas é alguém que você nunca viu, nunca falou com essa pessoa. Nesse caso, não tem problema que você coma leite e essa pessoa carne. Mas se é alguém que você conhece, é alguém da sua família, um amigo, mesmo que não seja alguém muito próximo, aí é proibido. De que forma, sim, é permitido? Então fala que atiasu ezeker. Caso 2 pessoas queiram comer uma carne e leite na mesma mesa, eles têm que fazer algum eker, alguma coisa que vai lembrar eles, vai reconhecer, vai ajudar eles a lembrarem que um está comendo carne e o outro leite, eu não posso pegar uma coisa da outra pessoa. Kegon, por exemplo, que cada um ele tenha uma toalha separada, ou não precisa ser exatamente uma toalha, mas às vezes um jogo americano, você pode ter aquele jogo americano em que um é vermelho e um azul, um é de carne e um é de leite. Então quando você estiver comendo no seu prato uma coisa com uma toalha embaixo que te lembra que você está comendo leite e a pessoa na sua frente está comendo em uma outra toalha, numa toalha diferente, ou um jogo americano diferente, algo que vai demonstrar que são 2 pessoas fazendo refeições separadas, isso daqui lembra a pessoa de que um está comendo carne e um está comendo leite, isso faz com que ele evite de pegar um pouco da comida do outro. Ou, por exemplo, eu posso colocar entre o meu lugar e o lugar da pessoa que está na minha frente, entre os 2 pratos, algo que geralmente não fica na mesa. Preferencialmente tem que ser algo um pouquinho mais alto, não pode ser algo muito baixo, mas, por exemplo, eu posso pegar uma kupá de tzedakah, ou eu posso pegar
algo que geralmente não fica na mesa, um vaso de flores, certo? Eu tenho um vaso de flores que fica geralmente ali no canto de enfeite, e aqui na hora que a gente sentou para comer na mesa, eu estou comendo carne, a pessoa na minha frente comendo leite, eu vou colocar um vaso de flores ali no meio da mesa. Não precisa ser tão grande como um vaso de flores, mas qualquer coisa que separe entre os dois e seja estranho, que quando você olha para aquilo, você pensa, por que aquilo está na mesa? Aquilo geralmente não fica lá. Uma tesoura ou algo do tipo. Por que aquilo está na mesa? Ah, porque eu estou comendo leite e ele carne, isso vai lembrar a pessoa da proibição, isso evita que um pegue a comida do outro, nesse caso é permitido. Então, em 3 situações é permitido que uma pessoa coma carne, a outra leite. 2 pessoas que não se conhecem bichlal, você nem sabe quem é a pessoa, ou caso eles se conheçam, que cada um ele tenha uma mapá, ele tem uma toalha separada, ou um jogo americano, algo do tipo, ou alguma coisa que vai ficar entre os dois, separando entre eles, que seja reconhecível, algo que geralmente não fica na mesma, mas vai ajudar a pessoa a lembrar que um está comendo carne e o outro está comendo leite. Isso é válido também, na verdade, quando a pessoa está comendo sozinha. Uma pessoa que está comendo sozinha, você sentou para comer, você sentou para almoçar, você pegou um pedaço de frango, arroz e algo do tipo. Está comendo carne. E tem na mesa, por exemplo, uma garrafa de choco, uma garrafa de leite, ou algum alimento de leite, um pedacinho de queijo, um pedacinho de pizza está na mesa. Quando a pessoa está comendo sozinha, se ele está comendo carne e tem na frente dele algo de leite, existe a suspeita que ele esquece. Ei, peraí, eu estou comendo carne, não posso comer leite? Pode ser que a pessoa vai esquecer isso e vai acabar pegando para experimentar de alguma coisa que está na frente dele. Então, alguém que está sentado comendo carne ou sentado comendo leite, ele tem que tirar da mesa qualquer coisa que seja do outro tipo. Assim também no caso de 2 pessoas que estão sentadas comendo, eles têm que tomar cuidado para não comer, não beber do mesmo copo, por exemplo. Então, se não tem 2 copos, só tem um copo lá, às vezes a pessoa vai tomar um pouco de água, ele só tem um copo para dividir. Na hora que você bebe um pouco de água, você tem alguma coisa, algum alimento na boca, às vezes ele pode ficar na borda. E aí a outra pessoa, quando ela for tomar depois de você, um comeu carne, um comeu leite, misturou ali carne com leite, por isso essas 2 pessoas não devem usar o mesmo não devem usar o mesmo copo, algo do tipo, cada um tem que ter o seu copo. Eles podem, por exemplo, usar a mesma jarra de água. Se tem uma jarra de água na mesa, cada um tem o seu copo, não tem problema, cada um usa o dele, não tem risco de misturar carne com leite. O que sim aparece na Halachá é com relação a saleiro. Saleiro especificamente, já que geralmente a pessoa mergulha no saleiro, ou às vezes em casa de crianças pelo menos, mesmo o saleiro normal que você chacoalha ele para o sal cair, às vezes você chacoalha ele muito perto da comida, ele acaba encostando na comida, então saleiro também é bom ter um de carne e um de leite, não é obrigatório, certo? A pessoa pode tomar cuidado para não misturar, se é um saleiro que se mergulha nele a comida, aí realmente é mais crítico, às vezes mesmo que você vai pegar com a mão, ou a mão está um pouco suja, ou você vai pegar um pedacinho de comida e mergulhar ali no sal, aí pode ser que se ele tem um pedaço de carne encostando nele, vai acabar ficando no sal, e aí realmente é um problema. Então, se é um saleiro aberto, deve ter um de carne e um de leite. Saleiro fechado, depende da situação da casa, mas geralmente também é melhor que tenha um de carne e um de leite. Então isso é com relação a 2 pessoas que estão sentadas comendo junto, ou mesmo uma pessoa sozinha, ele tem que tirar qualquer alimento que seja do outro tipo que está na mesa dele. Eles também, essas 2 pessoas estão comendo juntas, eles têm que tomar cuidado para não dividir o mesmo pão. Às vezes eles vão dividir o mesmo pão, cada um pega um pedacinho do pão, passa um pouco de carne, passa um pouco de leite, pode ser que eles vão acabar misturando os pães, um vai acabar pegando o pão do outro, por isso eles não devem dividir o mesmo pão. Se ele só tem um pedaço de pão, o mesmo pão grande, que cada um vai comer metade, pode cortar o pão na metade, um pega metade inteira, o outro pega a outra metade. Eles não podem só ficar dividindo do mesmo pão ali no meio da mesa. Se cada um tiver a metade dele, tá ótimo. Mas se é um pedaço de pão que fica no meio da mesa e cada um vai pegando um pedacinho de cada vez, existe aqui o risco de acabar misturando carne com leite também. Aqui ele completa também o ponto que a gente falou antes sobre milchia, sobre saleiro, que geralmente se tem um saleiro de carne, um saleiro de leite, ele trata aqui desse saleiro aberto, em que você mergulha a comida dentro dele. Então às vezes você mergulha a comida dentro dele, pode ficar um pedacinho de carne, um pedacinho de algo de leite, então tem que ter um para cada. Mas mesmo o saleiro que geralmente você joga a comida, você joga o sal em cima da comida, você chacoalha ele, o saleiro normal fechado, mesmo esse, às vezes é bom ter um de carne e um de leite.
O que ele comentou antes sobre saleiro é com duas pessoas que estão comendo juntas, um está comendo carne, um está comendo leite, mesmo que você tenha uma separação entre eles, se estiverem usando o mesmo saleiro ou se estiverem usando o mesmo utensílio, existe o risco de eles se aproximarem demais, confundirem e esquecerem ou acabar pegando do outro. Então, mesmo duas pessoas estão comendo juntas, eles devem evitar de usar o mesmo saleiro com algum utensílio próximo, porque isso gera proximidade, eles podem acabar dividindo mais a comida. Então, essa é a questão de duas pessoas que estão comendo juntas. Lembrando, duas pessoas que comem juntas, ele tem que ter três opções para ser permitido um comer carne e um comer leite. Quando eles não se conhecem, quando eles colocam alguma coisa para separar entre eles, algo que vai lembrar eles que geralmente não fica na mesa, ou se cada um tiver uma toalha por si só.